A Cave foi fundada por mim em 2020. Eu atuava como escritório de arte, ela funcionava num sótão, numa cave, na casa do meu pai, na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. Lá fica uma parte do meu acervo. Não venho de uma família de colecionadores, foi uma idealização, uma vontade minha. É difícil achar palavras, explicar por quê, como. Foi uma coisa muito orgânica de ter um recorte de trabalhos e de repente poder apresentar para minha rede de amigos e ver que aquilo ali tocava as pessoas. E desde o início com o intuito de representar artistas. Eu nunca me coloquei nessa área, nessa atividade com meramente comercial, mas a gente acredita muito num planejamento e uma construção de histórias e de narrativas a médio e longo prazo. Estar em Fortaleza, representar artistas cearenses e de outros estados em Fortaleza, tendo Fortaleza como a nossa cidade âncora, a cidade que, a partir dela, nós fazemos essas conexões com o Brasil e com o mundo. Me chamo Pedro Diógenes, sou galerista e fundador da Cave Galeria. A Cave, há 3 anos, nós inauguramos nosso espaço físico em Fortaleza. Físico no sentido de um espaço aberto ao público, um espaço com uma programação constante de exposições, exposições individuais, coletivas, mas um local também que busca uma expansão de pensamento, busca ser um local de reflexão sobre quem nós somos, para onde iremos, como vamos fazer. A Cave hoje se localiza no bairro Meireles, em Fortaleza, um bairro central da cidade. É uma ruazinha que é difícil encontrar na cidade, né? Essa ideia de que você tem que cavar, você tem que experimentar, você tem que buscar. Então, dentro da nossa comunicação, eu sempre busquei essa certa mistério, às vezes, de onde estamos. Nós estamos ao lado de vários restaurantes importantes da cidade. Quando a pessoa entende onde estamos, gera até um espanto, porque, poxa, está tão perto e eu não conhecia, eu nunca fui. Mas esse é um dos nossos intuitos. Cave não com o sentido de caverna, mas com o sentido da conjugação do verbo cavar. Cave, busque, experimente. O nome, o título, inicialmente veio dessa construção do espaço geográfico que nós estávamos, mas na sequência numa consolidação de pensamento minha, na sequência com a presença de Lucas de Lacerda, que é nosso diretor artístico e que contribui muito para essa consolidação do nosso olhar, do nosso desenvolvimento, com um cuidado muito forte aos nossos artistas. Chegar a São Paulo, como galeria de arte situada, localizada em Fortaleza, e apresentando recortes de produções que talvez estivessem na margem do mercado brasileiro como um todo, primeiro é de uma gratificação pessoal enorme, mas ao mesmo tempo é de uma clareza de que o que a gente vem construindo vem num caminho de consolidação. Então, trazer esses recortes de produções do Ceará, de outros estados, que talvez não tivessem essa possibilidade, e a Cave oportunizando e apresentando pela primeira vez, fortalece o discurso, mas fortalece o que de fato nós estamos realizando. Então, para você ter uma noção, esse ano a gente vai abrir a 6ª exposição. É muita coisa, mas ao mesmo tempo faz parte desse programa ampliado que a galeria busca. Ceará, Fortaleza, é uma cidade em crescente desenvolvimento. É uma cidade que vem crescendo, vem se desenvolvendo. A gente vê um equilíbrio através, talvez, do investimento público na educação, um cenário econômico bem favorável para o Estado. Em contraponto, temos um mercado de arte muito restrito. Acredito que não se difere a outras capitais do Brasil, mas eu vejo
como um posicionamento da galeria, essa busca de uma consolidação e de inserção ao mercado para colecionadores. Então a Cave, desde o primeiro ano, nós estamos completando 6 anos esse ano de 2026, eu sempre tive esse desenvolvimento de base de formar colecionadores. É atrair, é fazer com que haja um público que não é porque ele viaja que ele frequenta, ele está lá, ele consome essa cena contemporânea, atual, mas também ele consome os mestres. Eu acho que a gente precisa fazer esse equilíbrio sempre. E Fortaleza é uma cidade muito forte em termos institucionais. Nós temos coleções importantes, nós temos instituições públicas muito importantes. Vou citar 2, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, que foi fundado no final dos anos 90 e que é um marco cultural para a cidade. E agora, em 2022, a Pinacoteca do Estado. Então são equipamentos que têm uma força, uma vitalidade impressionantes. São equipamentos que atraem exposições importantíssimas, né? A produção contemporânea e modernista brasileira circula nesses ambientes, mas a gente ainda enxerga uma lacuna a ser preenchida por esse ecossistema. Então nós temos um fortalecimento das instituições públicas, mas a gente ainda vê um distanciamento entre mercado e público. E eu acho que as 2 coisas precisam caminhar juntas. E quando eu falo que eu acho importante esse preenchimento desse ecossistema, não é só no discurso, mas de fato, dentro do programa da galeria, a gente efetiva essas construções. Portanto, a gente vê um caminho que vem sendo construído, então é um caminho que a gente vê de muita importância, essa conexão, com o intuito de formar, de fomentar. Estar em Fortaleza, representar artistas cearenses e de outros estados em Fortaleza, tendo Fortaleza como a nossa cidade âncora, a cidade que, a partir dela, nós fazemos essas conexões com o Brasil e com o mundo, é muito instigante. Ceará é um estado que hoje agrega o celeiro dos esportes radicais de vento, né? Então é um estado que retém e atrai um público global muito interessante. Europeus, americanos, africanos. Também olhando um pouco a margem do país, né? Analisando o contexto de São Paulo, que também começa a nos observar como um estado organizado, um estado que cresce, um estado que vem ano a ano mitigando as diferenças sociais, que são muitas, mas que a gente vê um estado em desenvolvimento. Isso repercute também no nosso trabalho. Fortaleza hoje é uma cidade, é a 4ª maior cidade capital do país, um celeiro importante em forma econômica, né, dentro do Brasil. E estar lá e poder apresentar isso em outros estados, São Paulo, por exemplo, fortalece toda a cena da cidade, né? Eu acho que é muito importante essa ideia de ser uma galeria de arte brasileira localizada no Ceará. Portanto, são produções que poderiam estar em qualquer lugar, a qualquer momento. São produções atemporais, são produções vanguardistas, são artistas que a gente representa, abraça, buscamos ter uma troca que ultrapassa o comércio, a ideia da compra e venda, e é realmente um desenvolvimento. Eu acho que os artistas se desenvolvem, a galeria se desenvolve, a gente consegue formar, mas a gente consegue formar coleções que estão em São Paulo, por exemplo. E estando lá no Ceará. Em uma exposição que nós fizemos na Cave, nós recebemos mais de 500 pessoas. E isso é um termômetro muito interessante, porque a gente vê que é um fortalecimento e uma formação de público. Não só do mercado, mas eu acho que essa estruturação de base mesmo, do que é o consumo de arte, do que é frequentar uma feira, do que é frequentar uma
pinacoteca, do que é frequentar um museu, mas o que é frequentar uma galeria de arte também. Aproveito para convidar todos a visitarem a Cave, acompanharem nossas redes sociais, nosso site e nosso Instagram, Cave Galeria. Será um prazer receber e apresentar todo esse nosso desenvolvimento, essa nossa pesquisa e apresentar a nossa galeria em Fortaleza.